Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do seguinte tema: o que fazer quando todas as ações ou até mesmo fundos imobiliários da sua carteira de investimentos chegaram no preço teto? E essa questão é muito pertinente porque, afinal de contas, nesse último mês, o Ibovespa subiu 6,5%, mas há carteiras que subiram bem mais do que isso, e small caps, como a Even, que subiu quase 40% em apenas um mês. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que, antes de continuar, você clica no botão embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o Ibovespa, como antecipei para vocês, vem subindo 6,5% no último mês. Várias small caps vêm disparando muito mais do que isso por conta do beta, que é justamente a sensibilidade em relação ao benchmark. Ibovespa sobe 6, algumas empresas sobem 2, 3 ou até 4 vezes a subida do Ibovespa. Acontece que quando o Ibovespa cai 6, essas empresas também têm uma queda muito forte. E para muitas carteiras, essa simples subida de 6,5% foi suficiente para atrapalhar os novos aportes. O investidor de longo prazo chega nesse dilema. Isso aconteceu em maior medida nesse ciclo de alta do Ibovespa, em que você pegou o ano de 2016, comecinho, nos 40 mil pontos, e viu o Ibovespa disparando para 120 mil pontos. Isso aqui justamente em dezembro de 2019. Depois você viu esse derretimento em março com a crise do coronavírus. Depois houve uma recuperação e hoje o Ibovespa negocia na mesma região de 2020. Então nós podemos dizer que estamos no mercado de acumulação ou de baixa desde 2020, sendo que o mercado de baixa anterior durou 5 anos entre os anos de 2010 e 2015. Mas veja que essa simples subidinha aqui já está atrapalhando vários preços tetos definidos em carteiras. É interessante notar que, não raro, aqui nesse momento ou até nesse aqui, o Ibovespa tinha mais oportunidade de aportes do que agora nesse momento aqui nos 110 mil pontos. Por que isso acontece? Porque o Ibovespa ele é uma cesta de ações que tem como principais ativos que impactam nesse índice Vale e Petrobras. E Vale e Petrobras não dispararam nesse período, de tal modo que outros ativos acabaram subindo bastante nesse meio tempo, enquanto que os principais ativos do índice Ibovespa não tiveram uma boa performance. Particularmente, nos últimos 6 meses, tive uma alta de 15% na carteira e no mês atual 3,77%. Então veja que para mim o Ibovespa acabou subindo até um pouco mais. Eu estou considerando aqui apenas o mês de maio, mas ainda assim parece que o Ibovespa foi um pouco acima da minha carteira. O CDI foi de 0,66, nos últimos 6 meses tive 15% de alta, CDI 6%, Ibovespa nos últimos 6 meses não fez nada e nos últimos 12 meses 2%. Então veja como o Ibovespa não está subindo efetivamente. Mesmo assim, como eu disse, algumas ações subiram bastante. E por que houve essa subida? Porque temos aqui uma expectativa de redução de juros. Aqui para o último trimestre desse ano, temos um corte projetado aqui entre 0,25% a 0,5%. Hoje nós estamos com uma taxa Selic de 13,75%. Há inclusive uma guerra entre Banco Central e governo federal para a redução dessa taxa, mas no mercado só espera uma redução que ainda é bem tímida, né? Pode chegar no máximo 0,5%, mas que é suficiente para gerar uma alta aí de 6% ou até 10% no Ibovespa. Acontece que dentro de uma carteira de ações, nós definimos preços máximos de aportes. Então, a título de exemplo, aqui na minha carteira própria, eu tenho o Banco ABC. E o Banco ABC, eu tenho como preço teto pessoal R$ 18,00. A última cotação de fechamento foi 17,82. Então veja aqui que já há uma grande aproximação com o meu preço teto. Isso faz com que o aporte seja menor. Então, por exemplo, se antes eu destinava R$ 5.000 de aportes para o Banco ABC a R$ 16,00, com toda essa aproximação, eu aportaria apenas R$ 1.000. Compraria talvez mais 100 ações apenas, porque já está muito próximo. Mesma situação com o Irani, em que meu preço teto é de R$ 9,00. Se antes eu aportava 5, agora eu aportaria no máximo R$ 1.000. Talvez mais 100 ou 200 ações, porque a cotação de Irani é a metade da cotação de Banco ABC. Nesses casos, então, você já percebeu que eu reduzo o tamanho do meu aporte. Mas veja só, nós temos várias maneiras de definir o preço máximo em que nós realizamos aportes em um ativo. Vou resumir aqui para vocês. Com ações que eu considero boas pagadoras de dividendos, a exemplo de ABC, Irani, Copel, Taesa, Transição Paulista, eu utilizo o critério do Décio Bazin, que está lá no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, deixo o link aqui embaixo, em que você projeta um dividendo para um ano ou para a perpetuidade. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, que é outra grande empresa da minha carteira, em que meu preço teto é de R$ 45,00, também há uma grande aproximação aqui, você tem o quê? Que ele pode pagar entre R$ 4,50 a R$ 5,00 no ano de 2023 a título de dividendo. Você poderia, então, aplicar uma taxa de desconto em cima
desse dividendo projetado. E a taxa de desconto definida pelo Décio-Bazin seria 6%. Então eu pegaria 4,50 ou R$5 e dividiria por 6%. Eu chegaria a R$75 de preço teto. Não é razoável. Por quê? Porque essa taxa de desconto é a mínima trazida pelo Bazin. Mas ela deve variar a depender do ativo. E como que eu defino a variação disso aqui? Principalmente pelo histórico de proventos daquela empresa ou pelo risco. Então aqui tem risco estatal. Então, simples risco estatal já me faz ter uma taxa de desconto maior, de 7%. Além disso, considerando o histórico de dividendos do Banco do Brasil, que é de um retorno sobre dividendo maior, prefiro ser mais conservador. Então você poderia pegar, por exemplo, 4,50 e dividir por 0,09, 9% de taxa de desconto, chegaria a R$50. Se você pegar 4,50 e exigir pelo menos 10% de dividendo do Banco do Brasil, você chegaria a R$45. Esse aqui é o preço teto que eu acabo adotando na prática. Agora, existem empresas que os dividendos e o seu payout são bastante voláteis, ou são empresas com viés mais de crescimento, ou empresas bastante cíclicas como a Marfrig. Nesses casos, você tem que utilizar alguma outra forma de valuation, de definição de preço teto ou preço justo. Então você pode utilizar o método clássico do valor intrínseco trazido pelo Benjamin Graham. Farei isso agora através de Marfrig. Tem um vídeo detalhado sobre isso que eu vou estar deixando aqui no card, em que você pega o lucro por ação de uma empresa. No caso da Marfrig, você precisa fazer essa projeção. Aqui está em 5,19, mas como o lucro vem caindo, isso aqui será um LPA menor. Então vamos colocar aqui R$4 a título de projeção. Você vai multiplicar pelo valor patrimonial da ação, vamos colocar 7, e vai multiplicar pelo índice Graham, que é de 22,5, e tirar a raiz quadrada disso. Você chegaria num preço justo de R$25 a título de preço máximo no caso de Marfrig, o que faria da Marfrig muito barata. Só que cuidado, essa fórmula do Graham não funciona para todas as empresas. Já falei mais sobre isso naquele vídeo que deixei no card, mas esse é um outro método de definição de preço justo ou preço-alvo. Ainda, o método mais utilizado pelo mercado, que funciona com todas as empresas que pagam bons dividendos ou não, que é justamente o fluxo de caixa descontado, em que você projeta os fluxos de caixa futuros na perpetuidade ou para alguns anos, por exemplo, 3 anos à frente, traz a valor presente aplicando-se uma taxa de desconto. Essa taxa pode ser, por exemplo, o VAC, que é o custo médio ponderado de capital. Há algumas variações aí de como você pode definir essa taxa de desconto, mas no final das contas, esse é o método de valuation mais usado pelas corretoras, bancos de investimento e pelo mercado no geral. Tem o método de múltiplos, em que eu defino, por exemplo, vamos usar aqui de novo Marfrig. Qual o PL máximo que eu pago em Marfrig? É claro que isso aqui é muito complicado, porque o PL é muito inconstante, mesmo se eu utilizar a relação EV sobre EBITDA ou EV sobre EBIT, há bastante inconstância, então não é um método muito inteligente, sem falar que o método de múltiplos ele é mais comparativo do que simplesmente você olhar internamente para uma empresa. Sobre o fluxo de caixa descontado, também tem um vídeo na área de membros associado ao Mirai, vou deixar também no card. Há ainda o indicador do Peter Lynch, PEG Ratio, que é Price Earnings to Growth, em que eu defino que só vou aportar na empresa mais de crescimento, a exemplo de VEG, como nós fizemos na carteira Philip Fisher, quando o PL da empresa, principalmente o PL projetado, estiver abaixo da taxa de crescimento dos lucros de uma empresa. Então foi isso que fizemos para comprar VEG com desconto, porque você sabe que uma empresa muito boa, de altíssima qualidade como o VEG, nunca vai negociar um PL de 15, 10 vezes lucro, como é a média do Ibovespa. Você vai precisar pagar mais caro por um ativo bom. Mas, ainda que eu pague mais caro, é melhor comprar nos melhores momentos, não quando o ativo está super precificado com essa subida de 57% nos últimos 12 meses. Então você pega, por exemplo, e compra VEG a um PL de 25 vezes lucro ou até 30, e isso foi possível com essa correção de mercado aqui, que houve até num período relevante. Foi de janeiro de 2021 até maio de 2022. Você teve mais de um ano para comprar VEG, em que nesse fundo aqui ela estava negociando a 25 vezes lucro, inclusive projetado, sendo que a taxa de crescimento permanece acima de 25%, na verdade é 30% ao ano. Então isso é uma oportunidade. Então é outra forma que você pode definir para novos aportes. Ainda, falei aqui para vocês, fundos imobiliários também você pode utilizar métodos de preço teto. Fiz até um vídeo sobre isso que vai estar aqui no card também. Eleitas então as formas de definição de preço teto, ou preço justo, ou preço máximo, como preferir, quando esses preços são ultrapassados pelos preços de mercado, você fica num dilema. O que fazer agora, que é justamente a resposta
final desse vídeo. E o primeiro passo é você olhar para a sua carteira e dizer: não há de fato mais nenhuma empresa para comprar, nem para fim de balanceamento? Se a resposta for negativa, você passa para o passo 2, que é simplesmente procurar uma nova oportunidade. Então, supondo que você já vinha acompanhando Kepler Weber e uma Log, por exemplo, que são small caps. Não é recomendação de investimentos, é só a título de exemplo. E aí você já vinha acompanhando essas empresas e você ainda não comprou porque não teve tempo suficiente para se aprofundar nelas e porque dentro da sua carteira ainda fazia sentido você fazer aportes internamente, seja com reinvestimento de dividendos, seja com novos aportes efetivos com recursos advindos dos seus negócios ou do seu trabalho. Agora você chegou nesse dilema, então agora vale a pena você se aprofundar mais nessas empresas que já estavam no seu radar e, se for o caso, encarteirar essas empresas com esses novos aportes, definindo um preço máximo com os métodos ali que eu falei para vocês, ou algum outro método alternativo que faça mais sentido para você, e nos novos aportes você vai aportando até chegar no preço teto dessas empresas novas, e aí você resolve esse problema. Mas agora, supondo que você já chegou no preço teto até mesmo dessas novas empresas e não tem mais nenhuma oportunidade para aportar, aí sim fica complicado. O que você vai fazer então? E você poderia ainda se perguntar: será que é possível chegar nesse momento, um momento em que não há nenhuma oportunidade de aporte em ações ou até mesmo fundos imobiliários? Sim, principalmente quando nós estamos no fim de um ciclo de alta do mercado de ações e de fundos imobiliários, quando nós estamos no pico de um bull market. Então, de novo, o Ibovespa, tivemos aqui no ano de 2019 um momento claríssimo de bolsa cara e dificilmente as pessoas aceitavam isso. Elas não aceitavam que estavam no momento de mercado caro no Brasil. Quando nós estamos num momento de puro otimismo, parece que esse otimismo nunca vai acabar e que a bolsa vai subir de forma indefinida. E era muito claro que, negociando um Ibovespa acima de 15 vezes lucro, isso não fazia sentido para um país emergente como o Brasil, que tem um risco elevado. Então era óbvio que algum evento de cisne negro aconteceria, ou mesmo o próprio mercado sairia vendendo, porque provavelmente se estaria numa bolha. Nós estávamos com taxas de juros impraticáveis no país emergente. Então, de um modo ou de outro, com a pandemia ou não, essa correção de mercado ocorreria. Ou então o mercado não faria mais nada, andaria de lado caindo, como acabou acontecendo na prática. Porque veja só, supondo que não houvesse essa queda forte aqui do Covid, que foi recuperada muito rapidamente, então nem dá para considerar uma crise, tá? Supondo então que nós não tivéssemos experimentado o Covid. Ao menos a bolsa ia ficar andando de lado aqui por muito tempo, não havia mais espaço para subir, principalmente que os juros acabaram disparando, então não tem como, com juros altos, o mercado de renda variável subir. Afinal de contas, o capital estrangeiro e até o mercado doméstico acaba direcionando todos os recursos para títulos públicos federais ou títulos vinculados ao CDI, que está rendendo bastante a uma taxa livre de risco. Então a renda variável fica depreciada, mas o investidor de longo prazo consegue aportar. Então, se você estiver nesse pico de mercado de alta, você reduz muito seus aportes. Eu diria que se o mercado subir 50% a 100%, se antes você aportava 5 mil ou até R$1.000, você vai reduzir em 80%, 90% seus aportes em renda variável. E nesse momento aqui de pico, efetivamente, em que não há mais espaço para aportar, como nós falamos aqui na nossa hipótese, aí você simplesmente vai começar a aportar em renda fixa. Então, ao invés de aportar nessa carteira de ações aqui que você tem, você simplesmente vai fazer o quê? Aportar no Tesouro Selic ou mesmo no CDB de liquidez diária. Aplicações de liquidez diária, nada de pré-fixado ou títulos com prazo de vencimento longo. É para fins de caixa, não para fins de investimento. Você só está montando um caixa, um hedge natural, uma aplicação de liquidez diária que lhe proporciona a possibilidade de resgatar esses recursos a qualquer tempo para aproveitar uma eventual correção de mercado. Então é uma reserva de oportunidade que você está montando como um hedge natural na sua carteira, dependendo do momento em que o nosso mercado se encontra. Então você vai acumular um caixa enorme na renda fixa, resgatável a qualquer tempo, para, em havendo uma correção forte ou um momento em que a bolsa está claramente barata, como é o caso atual, você ir esvaziando esse caixa em parte ou até de uma vez, como foi esse caso aqui. Por exemplo, num evento como esse, em que a bolsa caiu 50%, era o momento de esvaziar o caixa não da reserva de emergência, mas sim da reserva de oportunidades. E assim, o seu balanceamento ocorre de forma inteligente, sem a necessidade de, nesse pico aqui, fazer muitas vendas. Imagina só, chegou nesse pico, você foi lá e vendeu boa parte da sua carteira de ações. E aí o que acabou acontecendo? Beleza, você acertou esse topo, né? Mas veja só o que aconteceu, o mercado disparou de novo. E aí você não consegue mais recomprar naqueles preços que você vinha acumulando lá atrás. Então não é uma estratégia inteligente. Você só vai ficar
ficar pagando imposto de renda e não vai conseguir montar bons preços, um bom dividend yield on cost na sua carteira. Então você precisa não vender, só parar de aportar em ações e fundos imobiliários e voltar a aportar somente com a queda do mercado ou momentos em que o mercado se estabilizou, como é o caso do momento atual. Se você seguir esse método, você vai ser um investidor mais inteligente, mais ponderado e muito mais tranquilo, porque você agora tem um método. Você vai seguir esse método e não ficar se preocupando com o que fazer, porque afinal de contas, definindo-se um método, exceto se você decidir mudar esse método, você vai simplesmente seguir o método de uma forma quase que automatizada, evitando-se cair em armadilhas de rumores do mercado ou em armadilhas de indicações de terceiros, porque você sabe o que tem que fazer e você não vai deixar o seu lado humano frágil ser influenciado a ponto de mudar o seu método ou seguir indicações que você não seguiria dentro do seu método. É isso que você precisa fazer. Ao menos é isso que eu faço na prática. E se você quiser se aprofundar mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal Associado Mirai. Deixei alguns vídeos aqui no meio desse vídeo que estão disponíveis na área Associado Mirai. Você tem uma aula completa sobre Bitcoin, até mesmo como você faz a guarda adequada das suas criptomoedas, a nossa carteira do 0 ao 100 mil, onde eu mostro na prática como você monta uma carteira de dividendos. Já estamos no episódio 6. Trago sobre a estratégia do Earning Yield. Trago aulas sobre Small Caps. Tem o nosso mini curso de imposto de renda para investidores. São 10 aulas gravadas. Você tem a nossa primeira aula, que é tudo sobre renda variável e imposto de renda. Já foram mais de 600 visualizações. Você tem como fazer venda de puts na prática. Você tem aulas de indicadores na análise fundamentalista e muito mais. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Posso montar a sua carteira ou analisar o seu portfólio, dando recomendações de investimento e alocação de ativos. Essas recomendações podem ser realizadas por escrito ou por meio de consulta individual comigo por Google Meet, como você preferir. Basta entrar em contato via Instagram ou no número que eu deixo aqui embaixo. Sou analista CNPI 3707 e consultor de valores imobiliários e posso então te ajudar a aumentar a rentabilidade da sua carteira, ou até mesmo fazer alguns ajustes ali que possam tornar a sua carteira mais interessante. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você faz na prática quando os seus preços máximos de aportes são alcançados. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!